Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe a resenha de um livro. Trata-se de um clássico do suspense, então já é um livro muito conhecido, mas a novidade para mim é que eu nunca havia lido um livro de suspense. Assim, já li alguns contos, mas um livro inteiro com uma história só, um romance, eu nunca havia lido. E eu preciso dizer que me surpreendeu a leitura, então vamos logo para a sinopse. Então o livro é O Colecionador, de John Fowles. Conta a história de um jovem muito perturbado, que teve alguns traumas na infância. O pai morreu quando ele era muito pequeno, a mãe logo depois o abandonou, então ele foi criado pela tia e também convivia com a prima. E um dia esse rapaz, Frederick Clegg, acaba avistando uma jovem da janela do seu trabalho e ele fica obcecado por essa moça que se chama Miranda e ele bola um super plano para poder sequestrá-la. Então ele conhece todos os passos dela e aí eu já faço uma pausa para perguntar: isso te lembra alguma coisa, alguma série? Claro que no mesmo instante eu acabei me lembrando da série You, muito famosa na Netflix, inclusive eu já assisti, vai ter 4ª temporada. É ótima a série. E enquanto eu lia, eu me lembrava da série. Então Frederick bola um super plano para poder sequestrá-la. Então por isso que ele precisava conhecer a rotina dela. E além disso, ele havia ganhado na loteria. Ganhou mais de 70 mil libras na loteria. Aliás, o livro se passa na década de 60 e com o dinheiro do prêmio ele resolve comprar um chalé velho a 1 hora de Londres, num vilarejo. Então era um lugar mais isolado e na casa havia um porão e ele preparou todo o lugar para poder recebê-la como se fosse uma hóspede. Miranda é uma estudante de artes e ela está numa classe social acima de Frederick. É uma jovem muito inteligente, que tem um gosto muito refinado, que gosta de artes, né? Afinal, está estudando artes. Então ele procura deixar esse quarto, na verdade uma prisão, o mais aconchegante possível. A obsessão dele é tão grande que ele não quer que ela seja uma simples prisioneira, mas uma hóspede. E além disso, ele é um colecionador de fato de borboletas, como a própria capa sugere, e claro que o fato dele ser um colecionador de borboletas faz muita analogia com o sequestro de Miranda. Então ele consegue sequestrá-la, não vou falar como, porque é legal você ser surpreendido, ele consegue sequestrá-la, e aí a trama se desenrola a partir disso, porque é logo no primeiro capítulo que acontece toda essa decisão e sequestro. E o livro é dividido em 3 capítulos. O primeiro capítulo vai trazer essa introdução para a gente conhecer os 2 personagens, algumas características do Frederick. Então, esse primeiro capítulo é narrado por ele. E vai ter um momento que a gente vai ter acesso aos pensamentos de Miranda. Então, quando você lê a parte que ele narra, você acaba, compreendendo algumas situações. Mas quando você vê o ponto de vista da Miranda, é assim, completamente diferente. Então eu não vou dizer em que momentos isso acontece, porque assim, quando eu peguei o livro para ler, eu não vi nenhuma resenha, não pesquisei nada, porque eu gosto dessa surpresa. Isso acaba deixando a história muito mais interessante. Então o autor foi muito genial em trazer tanto o ponto de vista do Frederick quanto da Miranda. E eu menciono classe social porque a Miranda em vários momentos se refere a pessoas que saíram de uma classe social e subiram para outra como gente nova. Então o autor não traz apenas uma história, um romance, tem todo um contexto por trás e durante toda a obra a gente vê várias referências de artistas, de escritores, até mesmo de música. Então é uma obra muito rica, lembrando que ela foi escrita em 1963, o que torna ainda mais genial. Eu mencionei também a série You, que se passa na Netflix. Ali, a série se passa nos dias atuais, então tem rede social, tem e-mail, tem tecnologia, celular.
Enfim, então isso é bastante explorado pelo personagem. Já no livro, como a história foi escrita em 1963, então o autor precisou ser muito criativo para descrever e colocar na cena o que o Frederick precisou fazer para perseguir, conhecer a rotina e finalmente sequestrá-la. Bom, e durante esse sequestro vai ter muita história. Quando eu estava lendo e vi que no primeiro capítulo isso já acontecia, eu fiquei assim, nossa, o que vai vir depois disso? Então o foco vai ser o tempo todo na relação entre eles, porque Frederick é apaixonado pela Miranda, é obcecado por ela. Na cabeça dele está tudo certo, ele está colecionando. Já a Miranda tenta o tempo todo criar meios para fugir, e por isso que é bom a gente ver os dois lados para poder entender como é cada personagem. E a própria Miranda também a gente vai conhecendo um pouco mais sobre a personalidade dela. E eu já falei antes que eu não ia dar detalhes e tô falando mais, porque eu não quero dar spoiler nenhum. Como eu disse, eu adoro ser surpreendida. Os cachorros estão agitados. Como eu disse, é bom ser surpreendido com a leitura. Vou falar um pouco mais da edição. Este livro é simplesmente lindo. Eu achei simplesmente perfeita, linda essa edição da Dark Side. Olha só, tem ainda aqui os desenhos de borboletas. Estão vendo aqui? Páginas pretas. Eu achei assim, você realmente já vai entrando no clima do livro, mas não é só por isso que eu achei ele sensacional. Esta edição da Dark Side traz uma introdução de Stephen King, que é um autor muito conhecido de terror, suspense e afins. E este texto de apoio dele é muito importante a gente ler, é simplesmente incrível o que ele escreveu, faz a gente entender melhor a história, o contexto. E aqui já fala que tem spoilers, então assim, eu preferi ler quando eu terminei, até para poder relembrar. Não é assim um spoiler que vai acabar estragando a sua leitura, mas eu recomendo que se leia depois. Ele não fala assim, por exemplo, o que acontece no final, mas eu preferi mesmo assim ler quando eu terminei a leitura. E no final tem também um outro texto que eu recomendo a leitura. Deixa eu procurar aqui. Bom, esse texto final traz todas as referências artísticas que o autor utilizou. Então é separado por música, artes plásticas, fala de vários artistas, como eu disse no começo. Então eu achei a edição simplesmente perfeita, maravilhosa. Então é isso. Eu gostei muito da leitura, eu me surpreendi. É uma leitura que te pega, assim, quando eu começava a ler, eu não queria mais largar. Muitas vezes eu só parava porque já era noite, eu já estava cansada, mas fora isso, eu lia assim, tipo, 50, 100 páginas de uma vez, porque é aquela leitura que te prende. Eu adoro quando eu tô lendo o livro e assim, eu quero ler cada vez mais, porque eu preciso saber o que está acontecendo. Então foi assim que eu li O Colecionador. Claro, um grande clássico da literatura de suspense que inspirou outras produções, outros escritores, enfim. Como leitora, eu gosto muito de explorar outros gêneros. Recentemente eu conheci a ficção científica, eu tinha um preconceito enorme e ainda bem que esse preconceito foi quebrado. E agora mais um gênero que eu conheço e olha, eu gostei muito. E depois, quando você termina, você ainda tem um risco de ficar com uma ressaca literária. Para quem não sabe o que é ressaca literária, eu fiz até um post no meu Instagram para falar um pouquinho sobre essa expressão que é muito comum entre os leitores. Então, se você termina um livro, aquele livro fica ali, a história fica ainda na sua cabeça, você fica pensando nisso e simplesmente você não consegue começar uma leitura. E assim, eu só não fiquei com essa ressaca porque eu tenho outros livros para ler, não só por conta da lista de leitura, mas por conta da parceria que eu tenho
com a editora Selman. Então essa ressaca foi bem fraquinha, mas se eu não tivesse esses compromissos, eu acho que eu iria ter muita dificuldade em começar uma nova história. Então, se você ainda não leu suspense, gostaria de ler, O Colecionador é uma ótima sugestão para você conhecer o gênero, e a escrita, aliás, a tradução do livro é também ótima e é uma leitura assim muito fácil, por isso que ela te prende. Apesar da história ser bem densa, ser aquele suspense, a escrita é super fácil, então fica aqui a minha recomendação. Bom, eu espero que vocês tenham gostado da resenha de hoje. É um dos livros mais diferentes que eu já li. Eu sei que algumas pessoas acabam se inscrevendo no canal por causa das dicas de escrita, de português, mas para você dominar qualquer língua, é importante que você tenha o hábito da leitura. Claro que é importante você estudar a gramática, mas é com o hábito da leitura que você adquire vocabulário e mais, você exercita a sua imaginação, a criatividade, aprende novos assuntos. Então é por isso que eu gosto de trazer muitas resenhas, indicar muitos livros. E no meu Instagram eu também compartilho resenhas e outras dicas. E agora eu vou pedir para você deixar aqui nos comentários as suas impressões, se você já leu este livro, se você já leu outros livros de suspense, tem interesse, nunca leu. E se você gostou do vídeo, deixe seu like, porque isso ajuda bastante no engajamento. Se é a primeira vez que você assiste a um vídeo meu, seja bem-vindo. Eu vou convidar você a se inscrever no canal. E se você quiser comprar o livro, aqui na descrição do vídeo eu deixo um link da Amazon. Com esse link, qualquer compra que você fizer, uma pequena porcentagem é enviada aqui para o canal, ou seja, a Amazon paga uma comissão e isso é muito importante para ajudar este projeto a crescer. Obrigada por ter me assistido até aqui. Até a próxima. Tchau!